Oh, what a blessing to be with you. Ah, que bênção é estar com vocês. I have so enjoyed talking with many of you, Eu tenho gostado tanto de falar com tantas de vocês, taking pictures with many of tirar you, fotos com muitas de vocês, hearing wonderful preaching and teaching along with you. ter a oportunidade de ouvir tantas mensagens e ensinamentos junto com vocês. I feel like I have a whole added family of sisters in Brazil. Eu sinto como se eu tivesse ganhado toda uma família de irmãs aqui no Brasil. Now, tonight, our goal together in these minutes Então, essa noite, nosso objetivo nesse nosso tempo juntas is to consider how the Bible teaches us to think about marriage é considerar aquilo que Deus nos ensina, que quer que consideremos acerca do casamento, not as a goal in itself, não como objetivo em si mesmo, but rather as a signpost pointing ahead to a much greater reality. mas sim como uma placa de sinalização que aponta para uma realidade futura muito maior e melhor. Our trouble comes when we stop at the signpost called marriage. O problema começa quando nós paramos diante dessa sinalização, dessa placa chamada casamento. We set up an idol there, Nós construímos um ídolo ali. and we settle down in that spot, E aí nós nos acomodamos ali, naquele lugar. rather than moving ahead to where the signpost points us. Ao invés de seguir adiante na direção em que essa placa nos aponta. Imagine if we are heading for a vacation at the beach. Imagina, nós estamos nos dirigindo para passar férias na praia. How foolish it would be to stop our car on the side of the road Que tolice seria de nós se nós parássemos o nosso carro na beira da estrada, no acostamento, by a sign pointing to the beach, em frente a uma placa que apontasse a direção da praia. to lay out our beach mats by that E sign, aí eu vou pegar minhas cadeiras, minha esteira, vou ficar ali, bem ali na frente daquela placa. and to spend our whole vacation admiring that sign. Vou passar todas as minhas férias olhando e admirando aquela placa. We would miss the beach entirely. A gente perderia a praia por completo. When I was asked to speak on idolatry in relation to marriage tonight, Quando me pediram para que eu falasse sobre a idolatria do casamento essa noite, I thought, how shall I approach this sensitive topic? eu pensei, como que eu vou abordar um tema tão sensível como esse? Where shall I start? De onde eu começo? But then I thought, I know, I'll start at the end. Aí eu pensei, já sei, eu vou começar pelo fim. Tonight we are going to start at the end of the story. Essa noite nós vamos começar pelo fim da história. What we called the consummation in the previous session. Aquilo que na palestra de ontem nós chamamos de consumação. It is only in setting our hope on the great reality to come É só quando nós depositamos a nossa esperança na grande realidade do porvir that we will be drawn to move ahead toward it, é que nós seremos motivadas a caminhar em direção a ela, rather than stopping to make idols along the way. ao invés de parar no meio do caminho para construir outros ídolos. The real thing the Bible tells us we are heading for is the eternal union of Christ and His church. Essa realidade em direção à qual nós estamos indo, de acordo com a Bíblia, é a eterna união de Cristo com a igreja. God will dwell with His people forever. Deus irá habitar com o seu povo para sempre. That is where we are headed as believers in Jesus Christ. É para lá que nós estamos indo, como fiéis em Cristo Jesus. And marriage between a man and a woman is the beautiful signpost that points to that reality. E o casamento entre o homem e uma mulher é a bela placa de sinalização que nos aponta para essa suprema realidade. So here is our plan for this session. Então aqui é o plano para a nossa noite. We will first see the great reality to come Nós primeiro veremos qual é essa realidade magnífica do porvir, from the book of Revelation, chapter 19. lá em Apocalipse 19. And then, in light of the real thing, E aí, à luz dessa realidade, we will consider the dangers of replacing that real thing with only a sign. nós vamos considerar os perigos que existem ao substituir essa realidade por aquilo que apenas aponta para ela. We will hear 5 warnings about marriage as an idol. Nós vamos ouvir 5 advertências acerca dos perigos de fazer do casamento um ídolo, Rather than as a beautiful signpost pointing
pointing us to Christ. ao invés de considerá-lo como uma indicação que nos aponta para Cristo. These are warnings that speak to all of us as the people of God, Esses são advertências que falam para todos nós como povo de Deus, whether we are married or not. independente de sermos casadas ou não. These are truths about how God loves us as his people São verdades que nos falam como Deus nos ama como seu povo and how that gives us hope as we live our e lives. como isso traz esperança para nós à medida que vivemos a nossa vida. These are truths for all of us. São verdades para todas nós. Now, Revelation chapter 19 brings a scene of great rejoicing in heaven. Bom, Apocalipse 19 traz para nós, descreve uma cena de grande regozijo no céu. As a heavenly chorus celebrates the union of God with his people, Quando um coro celestial celebra a união de Deus com o seu povo, Christ and his church. Cristo e sua igreja. We must remember that the vision of Revelation was given to the apostle John Nós devemos nos lembrar que toda a visão de Apocalipse foi dada por Deus ao apóstolo João as an encouragement to Christ's church, como encorajamento à igreja de Cristo, that they might have hope in the midst of trials. para que eles tivessem esperança em meio às tribulações que eles vivenciavam. Here is how the book begins. Aqui está a forma como o livro começa. The revelation of Jesus Christ, which God gave him to show to his servants the things that must soon take place. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve irá acontecer. This book comes to the church as a direct gift from Christ our Savior, Esse livro ele vem como um presente direto de Deus de Cristo para a igreja, telling us to have hope in him to the end, dizendo para nós termos esperança nele até o final, when he will bring to completion God's perfect plan quando ele irá completar o seu plano perfeito to redeem a people for himself. de redimir um povo para si. In chapter 19, we are nearing the end of the story. No capítulo 19, nós estamos nos aproximando do fim dessa história. So let's open our Bibles to Revelation 19. Então abra sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 19. Please keep them open as we talk. Mantenha a Bíblia aberta à medida que nós vamos falar aqui. Now, a bit of context. E aqui só para dar um pouquinho de contexto. Chapter 18 has just shown us the fall of Babylon. O capítulo 18 acabou de mostrar para nós a queda e a destruição de Babilônia. Babylon symbolically represents God's enemies on earth. E a Babilônia simbolicamente representa os inimigos de Deus na terra. All the ones who have set themselves up against their creator. Todos aqueles que se levantaram contra o seu Criador. Now, interestingly, this Babylon in chapter 18 is pictured as a woman. De forma interessante, no capítulo 18, vocês vão ver que a Babilônia ela é retratada no livro como uma mulher. A woman who gave herself to sexual immorality. Uma mulher que sucumbiu à imoralidade sexual. She's pictured as a prostitute who went after earthly riches. Ela é ilustrada como uma prostituta que buscava toda sorte de riquezas terrenas. Who did not heed God's call to repent. Que não ouviu a voz de Deus, o chamado de Deus ao arrependimento. And who was finally judged for the corruption she pursued and spread throughout the earth. E que finalmente está sendo julgada por toda a corrupção que ela tanto buscou e espalhou pela terra. Now, in contrast to this picture of Babylon, Agora, em contraste a essa figura da Babilônia, Revelation chapter 19 brings a picture of another woman, Apocalipse 19 traz a imagem de uma outra mulher, a bride coming to her wedding feast. uma noiva chegando para a sua festa de casamento. This bride is a picture of God's redeemed people, Essa noiva é uma imagem do povo redimido de Deus, celebrating the completion of God's plan to put away his enemies celebrando a conclusão do plano de Deus de se livrar de seus inimigos and to be with us fully, finally, forever. e de estar conosco por completo, finalmente e para sempre. Revelation 19 calls it the marriage supper of the Lamb. Apocalipse 19 chama isso do banquete de casamento do Cordeiro. Let's listen to the way John describes this scene in heaven, Revelation 19, verses 1 through 10. Vamos ouvir como que João descreve essa cena celestial em Apocalipse 19, versos de 1 a 10.
Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e exclamaram: Amém, Aleluia. Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: Escreva: Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: Estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. What shall we say about such an amazing picture as this? O que dizer diante de uma imagem tão maravilhosa como essa? What a joyful picture. Que imagem alegre. What a hope we have in Christ as our ultimate bridegroom. E que esperança nós temos em Cristo como nosso último, definitivo noivo. Now, I will not expound this passage tonight. Veja, eu não vou expor essa passagem essa noite. We are just peering into it for a few moments together. Nós vamos só olhar e prestar um pouco de atenção a ela juntas por alguns momentos. First, let's say clearly that it is a picture. Primeiro, vamos dizer com clareza, isso daqui é uma ilustração. The book of Revelation is apocalyptic literature, O livro de Apocalipse, ele é literatura apocalíptica, which uses highly symbolic language to communicate truths about invisible realities. que usa muita linguagem simbólica para comunicar verdades sobre realidades invisíveis. These realities are so great we cannot begin to grasp them any other way. Essas verdades, elas são tão maravilhosas que a gente não consegue nem começar a compreendê-las de nenhuma outra forma. How merciful of God to let us see through pictures. Que misericórdia Deus tem conosco quando Ele nos permite entender essas coisas através de figuras, de ilustrações. As best we can until we can bear to see him face to face. Da melhor forma que nós podemos, que nós conseguimos, até que nós um dia veremos a Deus face a face. When we shall be like him and we shall see him as he is. Quando seremos a sua imagem e veremos a Ele como Ele é. For example, we know Jesus is not literally a lion. Por exemplo, nós sabemos que Jesus não é literalmente um leão. We know he's not literally a lamb. Sabemos que Ele não é literalmente um cordeiro. And yet, Revelation pictures Jesus as both a lion and a lamb. Ainda assim, Apocalipse retrata Jesus tanto como sendo um leão como um cordeiro. In order to point us through these pictures Para nos apontar, através dessas ilustrações, to the power and the beauty of the one who gave himself para nos guiar através do poder e da beleza daquele que se deu como um sacrifício por nós. as a sacrifice in our place, yes, and who will conquer and reign forever over all the nations of the earth. E que irá conquistar e reinar eternamente sobre todos os povos da terra. Here in Revelation, marriage is a picture Aqui em Apocalipse, o casamento então é uma ilustração of the ultimate union of Christ and the church. da união definitiva de Cristo com a igreja. Do you think on what that union will be like Você pensa como será o dia dessa união? when we believers are finally perfected in holiness, Quando nós fiéis finalmente seremos aperfeiçoados,
fully joined together in Christ. finalmente colocados juntos com Cristo. The picture of the joy of marriage helps us. E a figura de um casamento feliz nos ajuda, Because all of us human beings know deep in our souls porque todos nós, seres humanos, sabemos lá dentro das nossas almas, we know the strong desire to love and be loved as a husband and wife are meant to do. nós sabemos como que é esse forte desejo de amar e ser amado, como maridos e esposas fazem uns com os outros. We should also say that marriage here in Revelation is a picture that completes a whole pattern of biblical pictures. Nós também devemos dizer que Apocalipse, o casamento em Apocalipse, ele completa um certo padrão de ilustrações bíblicas. Revelation is full of pictures being completed. Apocalipse é um livro cheio de revelações que estão sendo completadas aqui. For example, think about Revelation's portrayal of Christ as the Lamb. Por exemplo, pense um pouco nessa ilustração que Apocalipse traz sobre Cristo como o Cordeiro. We're called here to the marriage supper of the Lamb. Nós estamos sendo convidados aqui para o banquete de casamento do Cordeiro. And so we must think back. We think back to the Passover lamb, Então, quando a gente volta, a gente pensa lá no Cordeiro Pascal, whose blood saved God's people from death in Egypt. cujo sangue salvou o povo de Deus no Egito. And then we recall the lamb sacrificed in the Old Testament temple for the people's sin. E aí também nos lembramos dos cordeiros que eram sacrificados nos templos do Antigo Testamento pelo pecado. Then comes that climactic moment when John the Baptist points to Jesus and he says, E aí vem aquele momento culminante em que João Batista aponta para Jesus e diz: "Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world." Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. And so finally in Revelation, we come to the Lamb. E aí finalmente em Apocalipse nós chegamos de novo ao Cordeiro. In Revelation 4, he appears as a lamb who looks as if he has been slain, Em Apocalipse 4 ele aparece como um cordeiro que parece ter sido morto, but he is a lamb on the throne, alive. mas ele é um cordeiro que está no trono, vivo. And now in Revelation 19, the lamb is the bridegroom. E agora em Apocalipse 19 o cordeiro é o noivo. These are not pictures to draw, these are pictures to think on. Não são ilustrações que a gente tem que desenhar, a gente tem que These- refletir sobre elas. These pictures come to completion together in an amazing way. Elas se completam de uma forma linda. And this wedding feast is one of the most beautiful examples. E esse banquete de casamento é um desses maravilhosos exemplos. The lamb who is our bridegroom O cordeiro, que é o nosso noivo, is our Lord Jesus, who died for us on the cross and rose from the dead. é o nosso Senhor Jesus, que morreu por nós na cruz e ressuscitou dos mortos. Throughout Scripture, we often find marriage picturing God's relationship with His people. Através da Bíblia, nós encontramos muitas ilustrações que usam o casamento como um exemplo sobre o seu relacionamento de Deus com o seu povo. In Isaiah 54, for example, Em Isaías 54, por exemplo, God promises to care for and restore His suffering people Deus promete cuidar e restaurar o seu povo em sofrimento, like a husband cares for his beloved wife. como um marido cuida da sua amada esposa. The Lord says to His people, Deus diz ao seu povo, and He says this to us tonight, e Ele diz isso para nós também essa noite. Isaiah 54:5. Isaías 54, 5. For your maker is your husband, Pois o seu Criador é o seu marido, the Lord of hosts is His name, o Senhor dos exércitos é o seu nome, and the Holy One of Israel is your Redeemer. o Santo de Israel é o seu Redentor. The God of the whole earth He is called. Ele é chamado Deus de toda a terra. This picture grows throughout the prophetic books. E essa ilustração, ela continua, ela cresce através dos livros proféticos também. Probably the most well-known example is the prophet Hosea, Talvez o mais conhecido exemplo seja do profeta Oséias, whose marriage to an unfaithful wife becomes a picture of the Lord's love for unfaithful Israel. cujo casamento com uma esposa infiel se torna uma ilustração do amor do Senhor pela Israel infiel. Through Hosea, God calls Israel back to Himself Através de Oséias, Deus chama Israel de volta para si mesmo, with a covenant love for His people that He promises will be everlasting. com um pacto de amor pelo seu povo que ele promete que será eterno.
Hosea 2:19. Oséias 2:19 diz: And I will betroth you to me forever, says God. Eu me casarei com você para sempre, diz o I will Senhor. betroth you to me in righteousness and in justice. Eu me casarei com você com justiça e retidão, And steadfast love and in mercy. com amor e compaixão. Then in the New Testament, E aí no Novo Testamento, Jesus takes up this imagery and he uses it himself. Jesus pega essa ilustração e ele mesmo usa também. Do you remember in Matthew 22, Vocês lembram lá em Mateus 22, Jesus tells a parable of a great wedding feast. Jesus conta uma parábola sobre uma grande festa de casamento. It's a feast given by a king for his son. É uma festa que foi dada de um rei para o seu filho. But the invited guests do not care to attend. Mas os convidados para essa festa, eles nem quiseram ir. They're busy. Eles estão ocupados. They even harm and kill the king's servants sent to invite them. Eles inclusive ferem e matam os servos que o rei envia para fazer o convite. And so what does that king do? E aí o que esse rei faz? He punishes those who refused his invitation, Ele pune aqueles que rejeitam o seu convite. and he sends his servants out to the roads to gather in all they find. E ele manda os seus servos para as ruas para juntar todo mundo que ele encontra, To fill the wedding hall with guests. para encher o salão do casamento de convidados. In that same parable, Nessa mesma parábola, one of the guests who enters um dos convidados que entra no salão doesn't have the right clothes. não tá com a roupa apropriada. And since he has no appropriate wedding garment, he is thrown out. E por causa dele não ter essa roupa apropriada para participar da festa, ele é expulso dela. By such parables, Jesus was inviting people to enter the kingdom of God through faith in him. Através dessa parábola, Jesus está convidando pessoas para que entrem no reino através da fé nele. Which, of course, the Pharisees and the proud leaders were not willing to do. O que é claro que os líderes religiosos e fariseus na época não estavam nem um pouco interessados em fazer. Jesus was telling them that he would invite others besides them, Jesus estava dizendo então que ele convidaria outras pessoas que não eles, others who would be given the right clothes for the wedding, outros que receberiam roupas adequadas para o as we casamento, shall see. como nós veremos daqui a pouco. The New Testament epistles keep this wedding imagery going. E aí o Novo Testamento continua mantendo esse exemplo de casamento, segue. The Apostle Paul tells the believers in Corinth O apóstolo Paulo fala aos fiéis em Corinto that by bringing the gospel to them, he has betrothed them to one husband. que por trazer o evangelho para eles era como se ele tivesse prometido o povo a um único marido. He says to present you as a pure virgin to Christ. Ele diz, querendo apresentá-lo a Cristo como uma virgem pura. Now, this wedding imagery finds a kind of climax in the book of Ephesians. Agora, essa ilustração de casamento, ela atinge como se fosse um clímax lá no livro de Efésios. This is the epistle in which Paul unfolds the beauty and the unity of Christ and his church. É em Efésios que Paulo revela a beleza e a unidade que existe entre Cristo e a igreja. It is in Ephesians 5, as I imagine many of you know, É em Efésios 5, como eu imagino que muitos de vocês aqui sabem, that Paul most clearly develops the parallel of husbands and wives with Christ and the church. que Paulo desenvolve com clareza o paralelo que existe entre maridos e esposas, Cristo e a igreja. As Christ loves the church, so husbands must love their wives. Assim como Cristo ama a igreja, assim os maridos devem amar as suas esposas. As the church submits to Christ, its head, so a wife submits to her husband. Assim como a igreja se submete a Cristo, o seu cabeça, assim a esposa tem que se submeter ao seu marido. So the marriage is a picture of Christ and the church. Então, o casamento é uma ilustração entre Cristo e a igreja. My favorite part of that passage is the moment when Paul stops. A minha parte favorita dessa passagem é aquele momento em que Paulo para, He seems to sort of shake his head. parece que ele meio que balança a cabeça, He comments on what a profound mystery this is. e aí ele comenta, que mistério profundo é esse? And then he reminds us that what he is really talking about is Christ and the church. E aí ele nos lembra que aquilo que ele realmente está falando ali é sobre Cristo e a igreja. Ephesians 5:32, this mystery is profound, and I am saying that it refers to Christ and the church. Em Efésios 5:32, este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e a sua igreja.
Just this quick overview of wedding imagery. Esse breve panorama sobre o uso da ilustração do casamento Throughout the Bible, através da Bíblia it gives us a glimpse of what God intended through marriage. nos dá um vislumbre daquilo que Deus pretendia com o casamento. We have seen that the pictures culminate at the end Nós vemos que essas imagens todas elas culminam no fim with a celebration of Christ and his people. com uma celebração entre Cristo e o seu povo. And we see that all the way through. E nós vemos isso por todo o lugar. These pictures serve the same theme. Essas imagens, elas têm o mesmo propósito, elas têm o mesmo tema. What God is really talking about is Christ and the church. O que Deus está realmente falando aqui é Cristo e a igreja. Now, we did not go all the way back to Genesis. Agora, a gente não voltou lá para Gênesis, But when we do, mas quando nós fazemos isso, in light of all we see in the rest of the Bible, what shall we say? à luz de tudo aquilo que nós vemos em toda a Bíblia, o que nós podemos dizer? We know that from before the foundation of the world, God planned our salvation in Christ. Nós sabemos que desde antes da fundação do mundo, Deus planejou a nossa salvação em Cristo. From the beginning, God had a plan to redeem a people for himself Desde o início, Deus tinha um plano de redimir um povo para Ele, through his son. através do seu Filho. So when God established that first marriage between Adam and Eve, Então, quando Ele estabeleceu esse primeiro casamento entre Adão e Eva, what was he showing o us? que Ele estava nos mostrando? Was he showing us just the beauty of human marriage? Será que Ele estava só mostrando para nós a beleza de um casamento humano? Of course, he was showing us the beauty of human marriage. É claro que Ele estava nos mostrando toda a beleza que o casamento humano na Terra tem. But more than that, Mas mais do que isso, through human marriage, através desse casamento, he was showing us the beauty of men and women coming together in perfect union Ele estava nos mostrando a beleza de homens e mulheres se ajuntando numa perfeita união to worship and serve him. para adorá-lo e servi-lo. That first marriage was like the first little church plant. Esse primeiro casamento foi como uma primeira plantação de igreja. Now, that church plant fell apart Agora, essa plantinha, ela desmoronou, because the word was not properly preached. porque a palavra não foi pregada adequadamente. The preacher didn't step up. O pregador não assumiu o papel dele. But not until much later, Mas só muito tempo depois, muito mais tarde, when Jesus came, quando Jesus veio, do we get to understand the full meaning of what God was intending from the beginning in the marriage of a man and a woman. é que nós entendemos o significado completo daquilo que Deus pretendia lá no começo com o casamento entre um homem e uma mulher. He was pointing forward to Christ and the church. Ele estava apontando para Cristo e para a igreja. God did not create marriage and then later decide that marriage would correspond well to Christ and the church. Deus não criou primeiro o casamento e depois decidiu que o casamento poderia ser uma imagem, uma ilustração adequada do relacionamento entre Cristo e a igreja. God made marriage from the beginning Ele criou o casamento desde o início, as a signpost to the great reality, como uma placa que nos aponta para essa realidade suprema, Christ and the church. Cristo e a igreja. Now, we said that we will hear 5 warnings Agora, nós dissemos antes que vamos ouvir aqui 5 advertências about the dangers of setting up the temporary picture of marriage sobre os perigos de tornar essa imagem temporária do casamento as an idol in place of the eternal reality to which it points. e fazer dessa imagem um ídolo no lugar da realidade eterna para a qual ela aponta. Here is the first danger of setting up such an idol of marriage. E aqui está o primeiro perigo de você tornar o seu casamento temporário aqui um ídolo. We might forget the primacy of the church as our eternal identity. Nós podemos esquecer a primazia da igreja como sendo a nossa eterna identidade. Jesus clearly taught that the present institution of marriage will not continue in heaven. Jesus ensinou claramente que o casamento na forma da instituição como conhecemos aqui, casamento não vai existir no céu. Marriage is not eternal. Casamento não é eterno.
Marriage is O crucial casamento ele é crucial because it pictures something that is eternal. porque ele ilustra algo que é eterno. Christ and the church. Cristo e a igreja. In Revelation 19, Em Apocalipse 19, the gathering in heaven is of a great multitude. o ajuntamento no céu ele é de uma grande multidão. Specifically mentioned are these 24 elders E são mencionados especificamente esses 24 anciãos and the 4 living creatures around the throne. e esses 4 seres viventes ao redor do trono. Those 24 elders perhaps represent the 12 tribes of Israel in the Old Testament. Esses 24 anciãos talvez representem as 12 tribos de Israel no Antigo Testamento, along with the 12 disciples in the New Testament. junto com os 12 discípulos no Novo Testamento. In any case, this huge gathering Seja como for, essa grande reunião clearly includes all the hosts of heaven claramente inclui todas as hostes celestiais and all the humans who have been saved and made part of God's people. e todos os seres humanos que foram salvos e se tornaram parte do povo de Deus. From the beginning to the end of human history, Desde o início até o fim da história humana. this is the whole church gathered to praise God for receiving His É bride. toda a igreja reunida para louvar a Deus e recebendo louvar a Deus por ele receber a sua noiva. This is where we are headed. É para lá que nós estamos indo. This wedding pictures our glorious ultimate identity. Este casamento, ele retrata a nossa gloriosa identidade final. We have been asked by speakers at this conference, several of them, Os palestrantes dessa conferência, muitos deles têm nos perguntado to examine how much we lean on temporary identities as idols. Eles têm, na verdade, nos pedido que nós reflitamos acerca do quanto nós temos nos apoiado em identidades temporárias como ídolos. That is an important question. E essa é uma pergunta importante. I spend a lot of time caring for my elderly mother. Eu passo uma boa parte do meu tempo cuidando da minha mãe já idosa. She is 92, Ela tem 92 anos. and she knows the importance of this question. E ela sabe a importância dessa pergunta. She used to be a wonderful elementary school teacher, Ela era uma excelente professora de choir escola director. primária, regente de coral, a pastor's wife, esposa de pastor, busy mom, uma mãe bem atarefada, expert hostess of people in our home. excelente, recebia muito bem as pessoas na nossa casa. But these roles, these activities no longer shape her life. Mas esses papéis e essas atividades não definem mais a sua vida. My father is in heaven, O meu pai está com Deus. and my mother can no longer fulfill any of these other roles. E a minha mãe agora ela não consegue mais preencher ou realizar nenhum desses papéis. She must now embrace by faith the identity that will carry her joyfully through into eternity. Ela agora tem que abraçar pela fé a identidade que ela tem e que irá acompanhá-la até a eternidade. That is her identity as a member of the body of Christ, the church. E essa é a sua identidade como membro do corpo de Cristo, da igreja. I will not say she does not struggle with this. Eu não vou dizer que ela não luta com isso. It is a good kind of schooling for me, Para mim tem sido uma boa oportunidade de aprendizado. causing me to ask, am I getting ready for this? Porque me faz com que eu mesma me pergunte, eu estou me preparando para isso? Am I looking far enough ahead? Eu estou olhando para adiante o suficiente? Am I helping grow and strengthen this church now? Será que eu estou trabalhando para fortalecer isso agora? Indeed, it is crucial for us to ask now. De fato, é essencial para nós nos perguntarmos isso hoje. If we are giving enough attention to the role that will define us for eternity. Se nós estamos dando atenção suficiente para este papel que irá nos definir na eternidade. Just think of how much time is spent planning weddings. Pensa só um pouquinho, quanto tempo é investido no planejamento de um casamento? I wonder if this is as true in Brazil as it is in the United Eu fico States. curiosa para saber se isso é verdade, tão real aqui no Brasil como é nos Estados Unidos. For months and months, a bride can be consumed with preparing every detail of that special day. Por meses e meses, a noiva é consumida pelos preparativos e os detalhes desse dia especial. And weddings are wonderful, please understand. E por favor, entenda, casamento é maravilhoso. I love weddings. Eu amo o casamento. But it is good to ask the question, Mas é bom que a gente faça a seguinte pergunta: do I give that kind of attention eu dou esse tipo de atenção
to preparing for the wedding day coming up soon in heaven. Eu me preparo dessa maneira para aquele casamento que vai acontecer lá na frente. What will it be to see our Lord Jesus face to face at that wedding feast? Como será encontrar o nosso Senhor Jesus face a face nesse banquete de casamento? Are you getting ready for this? Você está se preparando para isso? So the first danger of setting up the temporary picture as an idol Então, o primeiro perigo da gente considerar ou tornar um ídolo essa imagem do casamento is that temporária we might forget the primacy of the church as our eternal identity. é que nós vamos considerar, nós podemos esquecer a primazia da igreja como sendo a nossa eterna identidade. The second danger O segundo perigo is that we might look for perfect fulfillment in the wrong places. é que nós podemos procurar obter uma plena realização ou satisfação nos lugares errados. If there is one thing we must notice about the scene in Revelation 19, Se tem uma coisa que nós precisamos notar aqui nessa cena em Apocalipse 19, it is that all the participants are overflowing with joy. é que todos os participantes dessa festa, eles estão transbordando de alegria. Did you hear the word hallelujah over and over again? Você ouve a palavra aleluia vez após vez aqui. That word appears in many of the Old Testament Psalms. A palavra aleluia, ela aparece muitas vezes lá nos Salmos do Antigo Testamento. But this is the only place in the New Testament where the word hallelujah is found. Mas aleluia só aparece nesta passagem em todo o Novo Testamento. Did you hear this song of the marriage supper of the Lamb? Você ouviu essa canção do banquete de casamento do Cordeiro? It is more than loud. É mais do que alta. Verse 6 describes it as the voice of a great multitude, like the roar of many waters and like the sound of mighty peals of thunder. O versículo 6 descreve-a como a voz de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e como o som de fortes trovões. These pictures of roaring praise Essas imagens desse louvor estrondoso are trying to help us imagine a sound louder than we've ever heard before. estão tentando nos ajudar a imaginar o som mais alto do que qualquer um que nós já ouvimos antes. This is a picture of the hugest joy we can imagine Essa é uma imagem da maior alegria que nós podemos imaginar, as we will rejoice in Christ, our heavenly bridegroom, pois nós nos regozijaremos em Cristo, nosso esposo celestial, the Lamb who died to make us his o own. Cordeiro que morreu para nos tornar seus. Now, a wedding as we know it is usually full of joy. O casamento, então, como nós sabemos, normalmente tem muita alegria. Many marriages as we know them are beautiful pictures of the love of Christ. Nós sabemos que muitos casamentos alegres são, de fato, uma bela imagem, ilustração desse relacionamento. But on the testimony of Scripture, we can say with certainty Mas, através do testemunho das Escrituras, nós podemos afirmar com certeza that even the best marriages Que- offer only the tiniest picture de que mesmo os melhores casamentos oferecem apenas uma minúscula ilustração of the overwhelming delight that will be shared by Christ and his church. sobre a alegria intensa e imensa que será compartilhada entre Cristo e a sua igreja. At one of our Gospel Coalition women's conferences, Em uma das nossas conferências para mulheres lá da Coalizão pelo Evangelho dos Estados Unidos, Dr. Don Carson was speaking from Revelation 21. o Dr. Carson estava falando para nós em Apocalipse 21. Do you know that chapter where we see the New Jerusalem coming down out of heaven from God? Sabe essa passagem que ele vê Nova Jerusalém descendo do céu da parte de Deus? It says, prepared as a bride adorned for her husband. Nessa passagem diz que Nova Jerusalém está preparada como uma noiva adornada para o seu marido. As Dr. Carson helped us see the picture of this city shining with jewels as a bride, À medida que o Dr. Carson nos ajudava a ver essa imagem dessa cidade reluzindo com joias preciosas como uma noiva, Christ's bride, a noiva de Cristo, he took time to consider the promise of joyful fulfillment ele reservou um tempo para considerar a promessa da realização alegre that this picture sets before us. que essa imagem coloca diante de nós. All of us, Todas nós, whether we are married or not. quer sejamos casadas ou não. He specifically addressed the women there who were not married. E ele quis falar especificamente para as mulheres que estavam lá e que não eram casadas. He said this, E ele disse o seguinte, and I quote, e eu estou citando agora. "For you who are single, I know singleness can be very hard. Para vocês que são solteiras, eu sei que a solidão pode ser difícil. But if you are Christ's, Mas se você pertence a Cristo,
50 billion years from now, it will never enter your mind to say, I was wronged, for I was never permitted to enjoy marriage. Daqui a 50 bilhões de anos, nunca vai passar pela sua cabeça dizer, eu fui injustiçada porque nunca me permitiram desfrutar do casamento. The intimacy you will enjoy in the new heaven and the new earth as part of the church, which is the bride of Christ. A intimidade que você vai desfrutar no novo céu e na nova terra como parte da igreja, que é a noiva de Cristo. We do not even have the language to describe it. Nós nem sequer temos linguagem para descrevê-la. It will be such overwhelming, joyful intimacy Será uma intimidade tão irresistível e alegre that the best, most ecstatic marriage pales in comparison. que mesmo o casamento mais maravilhoso perde o brilho em comparação a ela. This is a good warning for us whether we are married or not. É uma boa advertência para nós, quer sejamos casadas, quer não. It is so easy to set up marriage as the idol of all our desired fulfillment. É tão fácil nós colocarmos o nosso casamento como um ídolo de todo o nosso desejo por realização. And of course, no human being can meet the deepest needs of our soul. E é claro, nenhum ser humano é capaz de plenamente nos satisfazer a nossa alma. Only the Lord who made us can do that. Só o Senhor que nos criou pode fazer isso. Only the Lamb who redeems us can do that. Só o Cordeiro que nos redimiu pode fazer isso. As we put our faith in Him, À medida que nós depositamos nossa fé nele, as we read His Word and hear His voice to lemos us, a sua palavra, ouvimos a sua voz, as we live and worship among His people, à medida que vivemos e adoramos com seu povo, we taste the fulfillment that is coming. nós experimentamos essa realização que está por vir. Our longings begin to move in that Os direction. nossos desejos começam a se mover para essa direção. We long for our Lord's appearing. Nós ansiamos para que Deus venha, para que o Do Senhor you venha. long for the Lord's appearing? Você anseia pelo aparecimento do Senhor? How much do we think about the Lord's appearing? Nós pensamos com qual frequência sobre isso? May we identify with Paul, Que nós nos identifiquemos com Paulo, who wrote about the crown of righteousness that the Lord would award him on that day. que escreveu sobre a coroa da justiça que o Senhor lhe concederia naquele dia. And not only to me, wrote Paul, E não apenas para mim, but disse to o Paulo, all who have loved his appearing. mas para todos os que amaram a sua vinda. The third danger for those of us who set up the idol of marriage, O terceiro perigo, então, para nós, quando nós fazemos do casamento um ídolo, rather than pressing on for the real thing, ao invés de olhar para a realidade, is that we might undermine the real value of marriage. é que nós podemos minar o valor real do casamento. The fact that marriage is a temporary signpost to an eternal reality does not denigrate marriage. O fato de que Deus estabeleceu o casamento como um sinal temporário que aponta para uma realidade, isso não denigre o casamento. On the contrary, it elevates it. Muito pelo contrário, isso eleva o casamento. God established marriage from the very beginning as a sacred union blessed by Him. Deus estabeleceu o casamento desde o começo como uma união sagrada que foi estabelecida por Ele. When Jesus talked of marriage, Quando Jesus falou sobre casamento, He quoted God's words from Genesis 2. Ele cita a palavra de Deus lá em Gênesis 2. Therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. And then Jesus added, E aí Jesus acrescentou: what therefore God has joined together, let not man separate. o que Deus uniu, que ninguém separe. There is a mystery to marriage Existe um mistério para o casamento that we simply cannot grasp que nós simplesmente não podemos compreender, unless we connect it to the mystery of who God is a menos que nós o relacionemos com o mistério de quem Deus é and what He has done for His e o people. que Ele fez pelo seu povo. When we catch sight of that mystery, Quando nós percebemos esse mistério, we delight even more deeply in the beauty of the picture that points to it. nós nos deleitamos ainda mais profundamente na beleza dessa imagem que aponta para ela. But when we miss the eternal mystery to Mas- which marriage points, Mas quando nós esquecemos ou perdemos esse mistério para o qual o casamento hoje aponta, we can undermine its value. nós podemos minar, enfraquecer o seu valor. Even if we're focused on all sorts of ways to have a better marriage, Mesmo se nós focarmos em várias maneiras de melhorar nosso casamento. we can work on better communication, Nós podemos nos esforçar, trabalhar para ter melhor comunicação. do better at sharing household tasks, Podemos melhorar na divisão de tarefas domésticas.
We can set a date night to rekindle the romance. Nós podemos marcar encontros a sós com os maridos para reavivar o romance. We can become more involved together at church. Podemos nos envolver mais com a igreja. We can try harder to practice the biblical principles of headship and submission. Podemos nos esforçar para aplicar de uma maneira cada vez mais intensa os princípios bíblicos de liderança e submissão. We can do so many things. Podemos fazer tantas coisas. And these are good things E essas to são do. coisas boas de se fazer. But if we are focusing solely on the signpost Mas se nós nos focarmos apenas nessa sinalização and not on the eternal e reality, não na realidade eterna, we are stuck by the side of the road. nós estamos presas no acostamento, na beira da estrada. If in Ephesians 5, Paul was truly talking about Christ and the church, Se lá em Efésios 5, Paulo realmente estava falando sobre Cristo e a igreja, then the wonder and value of a good marriage então o valor e a beleza de um bom casamento comes from its connection to Christ himself. vem da sua conexão com Cristo. Our deepest need is not to get straight the various principles of womanhood and marriage. Nossa maior necessidade não é só focar nos muitos princípios de casamento e femininity, sabe? Womanhood and marriage. De casamento e de feminilidade. Sorry. Crucial as these things are, Por mais importante que essas coisas sejam, much as we should teach them, e por mais que nós realmente precisemos ensinar essas coisas, but our deepest need, mas a nossa maior necessidade, as Paul said in Philippians 3:10, como Paulo diz lá em Filipenses 3:10, is that I may know Christ and the power of his resurrection and may share his sufferings, becoming like him in his death, that by any means possible I may attain the resurrection from the dead. é conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paul turns our eyes toward Christ and heaven. Paulo dirige o nosso olhar para Cristo no céu. We know Christ now through his word, Nós conhecemos a Cristo agora através da sua palavra, by his spirit, por meio do seu Espírito, seu Santo among his Espírito, people. entre o seu povo. As we grow in him, E à medida que nós crescemos nele, our Lord shows us more and more nosso Senhor nos mostra mais e mais what it means to submit as to the Lord. o que significa nos sujeitarmos como ao Senhor. It is a matter of Christ's life in us. Isso é um assunto que diz respeito à vida de Cristo em nós. Think of the call to a husband Pense no chamado para o marido. to love his wife as Christ loved the church and gave himself up for her. A amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. This is indeed all about our Savior. Isso tem tudo a ver com o nosso Salvador. And this makes marriage infinitely valuable. E isso dá um valor infinito para o casamento. It makes marriage valuable even in the face of a culture that would throw it away. Isso torna o casamento valioso mesmo diante de uma cultura que o despreza. A culture that would redefine it. Uma cultura que busca redefinir o casamento. It makes marriage valuable for every believer, married or not, Torna o casamento valioso para qualquer fiel, casado ou não. because it pictures our eternal hope in Christ. Porque ele simboliza a nossa esperança eterna em Cristo. Hebrews says, let marriage be held in honor among all. Em Hebreus nós lemos, o casamento deve ser honrado por todos. And we can all say amen to that. E nós todos podemos dizer amém para isso. Because we are talking about Christ and the church. Porque nós estamos falando de Cristo e a igreja. We are looking far forward Nós estamos olhando lá na frente, to the marriage supper of the Lamb. no banquete do casamento do Cordeiro. The fourth danger of setting up the temporary picture as an idol O quarto perigo de nós fazermos de uma imagem temporária, o casamento, um ídolo, is that we might miss the opportunity for gospel witness. é que nós podemos perder a oportunidade de testemunhar o evangelho. The thing about marriage is that it is not a private matter. Uma coisa interessante sobre o casamento é que ele não é um assunto privado, particular. It is a social matter. Ela é um evento social, é uma questão social. People gather for weddings. As pessoas se juntam, se reúnem para casamentos. Pictures are shared, songs are sung. As pessoas tiram fotos, compartilham, cantam músicas.
food is served, people are listening, people are watching. A comida é servida, as pessoas estão ouvindo, as pessoas estão assistindo. Even as a marriage grows through the years, E mesmo à medida em que o casamento avança pelos anos, people are listening and watching. as pessoas estão ouvindo, estão observando. The question is, A pergunta é: what message are we giving by the way we treat marriage? que mensagem nós estamos transmitindo através da forma como nós tratamos o casamento? Either our own or others. Tanto nosso como dos outros. Perhaps we work hard to put on a good, beautiful, perfect public face. Talvez a gente trabalhe duro para tentar manter uma imagem pública perfeita. We post only happy, beautiful pictures on social media. Nós só postamos nas redes sociais fotos bonitas e trabalhadas, perfeitas. We aim to communicate that we have achieved that brilliant success in Nosso marriage. objetivo é comunicar que nós alcançamos aquele casamento brilhante, bem-sucedido. It is hard work to maintain that image, is it not? É difícil manter essa imagem. Envolve muito trabalho você sustentar essa imagem, não envolve? Especially as the years go by. Especialmente quando os anos vão passando. The perfect marriage is an idol that requires a lot of maintenance. O casamento perfeito, ele é um ídolo e ele requer muita manutenção. The perfect attitude toward marriage is another idol. A atitude perfeita em relação ao casamento também é um outro ídolo. Many of us may have wrestled with this one. Que talvez muitas nós tenhamos dificuldades e lutamos com esse aqui. You know, sometimes we are good at saying the right words. Sabe, muitas vezes nós somos muito boas em termos as palavras corretas. Either about contentment, Sobre contentamento, or submission, submissão, or acceptance of God's aceitar a will. vontade de Deus. When our hearts struggle to match our words. Mas os nossos corações, eles lutam para ser coerentes com essas palavras. The wedding in Revelation 19 is perhaps the largest social occasion we can imagine. O casamento diz que tem Apocalipse 19, talvez seja uma das maiores ocasiões sociais, eventos sociais que você pode imaginar. All the hosts of heaven and all the saints are on the guest list. Todas as hostes celestiais estão na lista dos convidados. And what is the message on the people's lips E qual é a mensagem que sai da boca do povo? as they bear witness before the whole universe? À medida que eles testemunham diante de todo o universo. It's all about what God has done. Tudo diz respeito àquilo que Deus tem feito. It all que Deus begins in fez. verse 1 with that loud voice of a multitude. Então isso começa lá no primeiro versículo com sobre Deus falando sobre uma grande multidão que exclamava. Crying out, hallelujah, salvation and glory and power belong to our God. E eles exclamavam: aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. The first praise of God in the chapter comes for God's judgments that are true and just. O primeiro louvor a Deus nesse capítulo, ele vem sobre os seus juízos, que são verdadeiros e justos. They have just seen the Lord's hand of judgment on those who rebelled against him and who persecuted his people. Eles acabaram de ver a mão de Deus julgando aqueles que se rebelaram e perseguiram seu povo. And in response, they all fall down and they worship E em him. resposta a isso, eles se prostram e adoram a Deus. God seated on the throne. Deus sentado no trono. And then, with that growing roar in verse 6, E aí, com esse estrondo crescente no versículo 6, comes the rushing joy and exultation in the marriage of the Lamb. vem a alegria e a exultação diante do casamento do Cordeiro. The Lamb who has redeemed his people and made them his own. Aquele que redimiu o seu povo e fez desse povo o seu povo. This is the whole drama of salvation sung here in the courts of heaven. Essa é toda a história da salvação cantada aqui nas cortes do céu. With Christ and his church at the very Com center. Cristo e sua igreja no centro. The final marriage to come teaches us what to say in the midst of marriages now. Aquele casamento final que há de vir nos ensina o que dizer no meio dos casamentos agora. We need to sing the same songs. Nós devemos cantar as mesmas canções. Tell the same stories. Contar a mesma história. If we are believers, Se nós somos fiéis, crentes em Cristo, we have an opportunity through marriage nós temos a oportunidade de, através do casamento, to proclaim the greatness of our God. proclamar a grandeza do nosso Deus. A Christ-centered marriage Um casamento centrado em Cristo and a Christ-centered view of marriage e uma visão do casamento centrada em Cristo stands out these days. se destaca nos dias de hoje. People of hope,
stand out these days. Pessoas que têm esperança se destacam nos dias de hoje. So rather than sharing our pride in ourselves, Então, em vez de compartilhar sobre o nosso orgulho em nós mesmas, or our bitterness and our disappointment, ou a nossa amargura, nossas decepções, what if we communicate our love and our hope in Christ as His redeemed people? e se nós comunicarmos o nosso amor e nossa esperança em Cristo como seu povo redimido? What if we reveal our weakness, E se nós revelarmos a nossa fraqueza, even our deserving of a sovereign God's wrath, mesmo o nosso merecimento da soberana ira de Deus sobre nós, and yet His rescue of us mas também o resgate dele por nós, through the Lamb who died and who lives and who awaits us on that day? através do Cordeiro que morreu, que vive, que nos espera naquele dia. This leads us right into the last point. E isso nos leva direto ao último ponto, The fifth and last danger of making an idol of marriage now, o último perigo de fazer do casamento um ídolo agora, as opposed to following the signpost to the eternal reality. ao invés de olhar para a direção eterna. So what dangers have we mentioned so far? Então, o que nós já vimos? Quais foram os perigos que já vimos? One, the danger that we might forget the primacy of the church as our eternal identity. Primeiro, o perigo de esquecer a primazia da igreja como a nossa identidade eterna. Two, the danger that we might look for perfect fulfillment in the wrong places. Em segundo, o perigo de nós buscarmos obter plena satisfação no lugar errado. Three, the danger that we might undermine the real value of marriage. Em terceiro, o perigo de nós minarmos ou enfraquecermos o real valor do casamento. Four, the danger that we might miss the opportunity for gospel witness. Em quarto, o perigo de nós perdermos a oportunidade de testemunhar o evangelho. And finally, number five, E por último, the danger that we might lose sight of God's amazing grace in Christ our Lord. o perigo de nós perdermos de vista a preciosa graça de Deus em Cristo nosso Senhor. Did you hear those words in Revelation 19, verse 9? Você ouviu as palavras de Apocalipse 19, versículo 9? Blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb. Felizes aqueles que são convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. What a blessing to be invited. Que bênção ser convidada. Invited by God, by His grace, Convidada por Deus, por sua graça. not by our deserving. Não porque merecemos. And did you hear about the bride's clothes? E você prestou atenção aqui sobre as vestes da noiva? Verse 8, it was granted her to clothe herself with fine linen, bright and pure. Veja no versículo 8, está escrito: para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Now the bride did clothe herself. Veja, a noiva, ela se vestiu, She got herself ready, ela se arrumou. but it was granted her to do that Mas foi-lhe dado o que vestir, by God's grace. pela graça de Deus. Do you remember that guy who in the parable of Jesus was thrown out of the king's wedding feast? Lembra daquele homem na parábola de Jesus, que ele foi expulso da festa porque ele não tinha a roupa adequada? Because he didn't have the right clothes? Yes. Sorry. Yep, you said that? Yeah. Yep. So, what are these clothes? Que roupas são essas? Verse 8 tells us what these clothes are. O versículo 8 conta pra gente que roupas são essas. The fine linen is the righteous deeds of the saints. São os atos justos dos santos. Now, we could talk about clothes all night, Agora, a gente poderia falar sobre roupa aqui a noite inteira, but we are out of time. mas a gente está curta no tempo. And it might stop us by the side of the road. E isso também poderia nos parar na beira da estrada. The point O here ponto aqui é is that by grace, we as God's people are clothed in the righteousness of God. que pela graça, nós, como povo de Deus, nós somos vestidas pela justiça de Cristo. The righteousness of Christ. And empowered by His Spirit to serve Him with good deeds. E recebemos poder do seu Espírito para servi-lo com boas obras. Deeds that were prepared beforehand by God for us as His people to Obras do. que foram preparadas de antemão por Deus para que as façamos como povo seu. So here is the ultimate wedding picture, Então aqui está a imagem última do casamento. with the bride of Christ clothed in His righteousness. Com a noiva de Cristo vestida de justiça. As Isaiah says, clothed with the garments of salvation, covered with the robes of righteousness. Como Isaías 61:10 diz, vestido com a veste de salvação e sobre mim o manto da justiça.
Jesus took our sin on himself and died in our place. Jesus tomou o nosso pecado sobre si e morreu no nosso lugar. By faith in him, we receive the righteousness of God. Pela fé nele, nós recebemos a justiça de Deus. That is how Christ has made his church pure and beautiful and his eternally. Foi assim que Cristo tornou a sua igreja pura, bela e sua eternamente. Only by his grace will we be this beautiful. É só por essa graça que nós nos tornamos assim tão belos. And only by fixing our eyes on this hope E é só fixando os nossos olhos nessa esperança will we begin to comprehend the amazing grace que nós vamos começar a compreender essa graça preciosa that makes us the bride of Christ. que nos torna a noiva de Cristo. Without that grace, Sem essa graça, we would be the judged woman in Revelation 18, seríamos como a mulher julgada lá em Apocalipse 18, under the wrath of a just and true God. debaixo da ira de um Deus justo e santo. But by his grace, we are invited to be the bride of Revelation 19. Mas através da sua graça, nós somos convidados a ser essa noiva de Apocalipse 19, Looking forward to that final marriage feast, ansiando por aquele banquete final de casamento, knowing his grace. conhecendo a sua graça. And until that day, telling of his grace to all around E us. enquanto esse dia não chega, falando sobre a sua graça para todos ao nosso redor. We can trust the words of this picture in Revelation Nós 19. podemos confiar no que está escrito aqui em Apocalipse 19. The angel tells John, as he tells him a number of times throughout Revelation, O anjo diz isso a João e ele diz isso várias vezes durante o livro de Apocalipse. he says, write this, these are the true words of God. Ele diz assim: escreva isso, essas são as verdadeiras palavras de Deus. This is a sure and certain hope, this marriage feast. Essa festa de casamento é uma esperança certa, esse dia virá. Marriages right now seem like the great reality, O casamento hoje aqui parece ser a grande realidade, but they will not last past this short life. mas ele não vai durar para depois dessa vida. What will last is this marriage of the Lamb, O que vai durar, o que vai permanecer é esse casamento do Cordeiro. Christ and his church into eternity. Cristo e a igreja na eternidade. These are the true words of God. Essas são as palavras verdadeiras de Deus. This section ends in an interesting way. E essa sessão, essa passagem termina de uma forma interessante. John seems almost overwhelmed by this joyful vision of the marriage feast. O João parece um pouco atordoado diante dessa visão dessa festa de casamento. And he falls down at the feet of the angel who is showing it to him E tão atordoado, ele cai aos pés do anjo que está mostrando essa visão para to ele, worship him. para adorar esse anjo. But the angel quickly says there Mas- in verse 10, Mas ali no versículo 10, o anjo diz rapidamente: you must not do that. não faça isso. I am a fellow servant with you Eu sou servo como você. and your brothers who hold to the testimony of Jesus. E como seus servos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Worship God. Adore a Deus. For the testimony of Jesus is the spirit of O prophecy. testemunho de Jesus é o espírito de profecia. In other words, this book of prophecy is about Jesus, Em outras palavras, esse livro profético, ele é sobre Jesus, the Son of God. Filho de Deus. We must give our worship in no other direction than to the throne of heaven. Nós não devemos direcionar nossa adoração a nenhum outro lugar que não seja o trono de Deus celestial. Worship God, says the Adore a angel. Deus, diz o anjo. These are good last words to echo in our ears. São boas palavras para ecoar nos nossos ouvidos. Worship nothing else. Adore a nada mais. Put away your idols. Afaste-se dos ídolos, livre-se dos ídolos. Worship God. Adore a Deus. Let's pray. Vamos orar. Lord God, we worship you. Senhor Deus, nós te adoramos. We look ahead to this great multitude in heaven shouting hallelujah. Nós olhamos para essa grande multidão no céu gritando aleluia. We long to be there. We long to join the praise. Nós queremos estar lá, nós queremos nos unir a este louvor. Fill our hearts even now with hallelujahs of praise to the Lord, we pray. Eu te peço, Deus, que enche os nossos corações agora mesmo com esses aleluias de louvor ao Senhor. Keep us from stopping along our way to build idols relating to marriage. Não permita que nós paremos no meio do caminho para construir ídolos relacionados ao casamento. By your grace, fix our eyes on this great reality, Por sua graça, fixe os nossos olhos nessa grande realidade. the marriage supper of the Lamb who died to make us his own.
O banquete das bodas do Cordeiro, o Cordeiro que morreu para que fôssemos suas. Make us women of hope in Christ, we pray. Faça com que nós sejamos mulheres de esperança em Cristo, Senhor. We praise you in the name of Christ, our Lord. Nós te louvamos em nome de Cristo, nosso Senhor. Amen. Amém.